Encontrei isso num projeto open source. São projetos mais diretos, é mais fácil de entender. Então, digamos que a gente recebeu como trabalho esse código para a gente analisar o código do ponto de vista de segurança, ok? A gente vai fazer um code review. Algumas coisas, talvez, eu não conheço esse código, é a primeira vez que eu vou olhar. Algumas coisas, talvez, a gente precisa fazer uma prova de conceito, ou seja, botar a aplicação para rodar e testar para garantir. Mas tem coisa que é óbvia e vamos utilizar o conhecimento que a gente ganhou até agora. Isso é um projeto usando Spring do Java, e aí tem um monte de coisa que trava para quem nunca viu. Quando, de novo, não conhece uma determinada framework, uma determinada linguagem, você vai e faz um códigozinho pequeno. Mas a maioria dessas frameworks, eles são muito parecidos. Deixa eu só garantir que vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo perfeitamente. Pronto. Então, geralmente tem um arquivo só que chama todo o resto, né? Tipo, linguagem de programação é assim. E aqui o que está acontecendo é isso. Esse arquivo aqui chama todo o resto. De novo, eu expliquei para vocês. A gente precisa, para analisar uma aplicação web, é o que é que está publicado para fora. Se aqui tem uma classe que está vulnerável a SQL injection, mas nunca vem do lado de fora, nunca chega com um usuário, então para que eu vou mexer naquilo? Eu vou seguir a estrutura. E, geralmente, essas coisas feitas em Spring, elas utilizam uma arquitetura de microserviços. E uma arquitetura de microserviços é um pouquinho diferente das coisas que vocês estão acostumados a testar, mas eu explico, e aí vocês vão entender por que a galera utiliza isso em grandes empresas, ok? De novo, estudar arquitetura é importante para a gente se transformar em um profissional que todo mundo vai querer saber. Cadê os negócios aqui? Não. Oxê. Professor, Oi. só para entender, tipo assim, eu já codei em aplicações em microserviços no meu estágio. E uma das Uhum, aplicações que eu mexia que era em microserviços. E o conceito uhum, de microserviços que eu sei é que são basicamente mini aplicaçõezinhas que trabalham bem juntas, mas que teoricamente deveriam ser independentes. Não uhum. é assim? Só que nesse estágio, né? Se um dos meus microserviços parasse de funcionar, a aplicação parava por inteiro. Não tinha como continuar funcionando. Aí tá Parecia errado, né? que não era um microserviço, exatamente, mas ele era dito como se fosse, né? Uhum, Porque, por exemplo, tinha um microserviço que mexia com o microscópio. Era basicamente isso. Era um firmware que rodava dentro de um Arduino que lidava com o microscópio. E uma plataforma web. Então ele fazia toda essa comunicação entre o que era captado no microscópio, a movimentação do microscópio, a IA que tinha na nuvem. Eram bagulhos assim. Tá? uhum. E daí, se, por exemplo, o controller da câmera parasse de funcionar, as imagens saíam todas cagadas, ou tipo, era inútil, tá? Tinha que estar funcionando o controller da câmera. Se o Uhum. motor que controla a angulação de não sei o que lá parasse de funcionar, ele não captava a lâmina. Aí, tipo, era sempre assim, tipo, as coisas funcionavam, mas se não funcionasse do jeito que tinha que funcionar, era inútil. Bom, que boa. Entendi. Mas aí a gente não vai resolver esse problema, não. Vamos Não, mas pro. isso aí é microserviços ou não? Vou dizer assim, pô, vai ser microserviço, mas não deve estar fazendo o que deveria fazer, né? Entende? Porque aqui, o que é que eu ganho, né? Na teoria, o que é que eu ganho de usar esse negócio de microserviço? Primeiro, esse microserviço pode ser em Java, esse microserviço pode ser em C Sharp, esse microserviço pode ser em Node.js. Microserviço tem a ver muito com contratação de gente. Se eu não consigo encontrar alguém que desenvolve para Java, mas no mercado brasileiro tá um monte de gente codando para C Sharp, meu projeto consegue crescer. Porque eles vão e fazem o microserviço responsável por uma coisa só, que esse é a definição. É, ele faz em C Sharp um que vai e faz a transferência bancária. O outro vai lá e busca o saldo, por exemplo, em C Sharp, em Java. Aí eu consigo ter uma equipe diversa, com linguagens diferentes, etc. E a outra coisa é que a pessoa não precisa ficar
reinventando coisas que já estão muito bem definidas, que é a autenticação dos usuários, permissões de usuários, etc. Porque esses caras, eles não tomam de conta disso. Aqui, se eu passo IDs 1000, ele vai entregar a informação. Se o cara está autenticado ou não, quem tem que tomar de conta é esse cara aqui. Então, digamos que eu estou querendo ver o saldo, ok? Do mobile. Vai ter uma requisição do mobile para o API Gateway. Como é essa requisição? Eu vou abrir aqui o Sublime e eu quero que vocês me digam como é a requisição para ver o saldo. Deve ter provavelmente um middleware para ver se a pessoa está autenticada. Não, calma. Eu quero saber qual é a requisição que o mobile faz. É um get, é um post? Qual seria o recurso? Um get. Um get. O que mais? Para a rota, né? Isso. Aí, ou seja, saldo, né? Aí Eu tenho que botar o quê? o ID do usuário, o ID da conta. Manda ID ou vai fazer aquela parada de mandar token? Não manda ID, não manda coisa. Essas informações têm que estar na seção do usuário. Manda Então, token de seleção. exatamente. Então é só barra saldo. Não tem ID, nem conta, nem nada. Que é do usuário autenticado, basicamente. E aí, ou seja, o que é que vem agora? A versão do protocolo. A versão do protocolo. Pode ser 1, pode ser 2. Agora um host, ou seja, site qualquer, .com. E aí, se é um usuário autenticado, tem um cabeçalho aqui a mais, que é mostrando, que é mantendo a seção do usuário, né? Pode ser um cookie. Pode, mesmo sendo no mobile, pode ser um cookie. E vai ter aqui o Session ID, que vai ser igual a uma coisa dessa. E é basicamente isso a requisição. Existem outros cabeçalhos? Existem, mas eles não são importantes do ponto de vista da aplicação, que a aplicação precisa saber. Ok? Então, essa requisição, ela saiu daqui, do mobile, e chegou no API Gateway. Aí, o que é que o API Gateway faz? O API Gateway tem um mapeamento dizendo que barra saldo é para esse microserviço aqui. Então, o API Gateway vai fazer uma requisição para o primeiro microserviço. E ele vai fazer do jeito que foi definido lá. Nesse caso, saldo ID igual. Aí, qual é o ID que ele vai colocar aqui? Ele vai pegar essa informação, vai na seção e vai pegar o ID do usuário que está autenticado. E vai mandar para o microserviço. Depois, versão .1. Aqui, o host vai ser microserviço 1 ponto interna, porque isso é na rede interna deles. E não tem cookie. É basicamente isso. Ou seja, esse microserviço, ao receber essa requisição, pega esse dado aqui, busca no banco, sem verificar se o usuário está autenticado ou não está, porque ele não tem essa responsabilidade. O microserviço não tem essa responsabilidade. Eu não consigo ver. Falando. Já microserviço, por exemplo, quando a partir do gateway para dentro, necessariamente tem que conversar por HTTP ou eles podem conversar por. Eles conversam geralmente por HTTP. Geralmente. Vai Requisição remota de invocação remota de método, essas coisas, né? Pode acontecer se tiver todo mundo no mesmo servidor. Aqui dentro, né? Se for tudo no mesmo computador, pode acontecer de ser através de processo, por exemplo, mas não é normal no cenário brasileiro. É tudo requisição HTTP. E geralmente o que a galera toma de decisão é que microserviço não deveria se comunicar com microserviço diretamente. Então, eles mandam a requisição para o API Gateway quando precisa de informação que apenas o outro microserviço tem. Então, vai para o API Gateway pergunta para o outro microserviço, retorna e retorna para ele. Porque se esses caras precisam se comunicar, é assim que funciona. Qual o grande problema que geralmente eu encontro nesses microserviços? Ele não tem autenticação. Porque a requisição que eu acabei de fazer aqui é só isso que o API Gateway precisa mandar. O que é que isso significa? Se alguém está na rede interna, acessa essa URL, manda essa coisa aqui, o que é que acontece? Vai conseguir ler o saldo de todo mundo.
Quando for para funcionalidades de transferência, por exemplo, aí é que é uma situação pior, né? Alguém na rede interna consegue transferir para todo mundo. Porque uma requisição de transferência a partir da rede interna é uma coisa assim, transfer, HTTP 1.1, o host microserviço, oxi, 2 ponto interno, content type, application /json, e aí tem aqui conta origem, e aí vai dizer qual é a conta origem, vai dizer qual é a conta destino, e vai dizer qual é o valor. Aí é meio perigoso, né? Se na rede interna, se esse cara, esse microserviço, ele não tem responsabilidade de verificar se está autenticado ou não está autenticado, vai estar assim, ó. Vai estar desse jeito. O que é que deveria acontecer? Ok, eu não sei se esse usuário está autorizado, mas eu preciso garantir que o API Gateway vai estar conversando comigo. Então, o API Gateway precisa ter um token de autenticação nas minhas APIs, como microserviço. Então, o API Gateway, ao realizar essa requisição, teria que mandar um cabeçalho authorization e mandar aqui a sua sessão, né? Nesse caso, um client ID, um client secret encodado em base 64, que lá vai o Ctrl B achando que é o Burp. Porque o Burp já faz isso, encoda em base 64. Mas pronto, isso aqui deveria estar em base 64. Ok? Dúvidas sobre como esse processo funciona? Tô de boa, Jorge. Tô entendendo. Tô acompanhando. Pronto. Aí, para uma empresa começar a fazer um aplicativo hoje usando isso, é muito rápido, né? Conecta numa caixinha e já monta a autenticação, faz só o front-end para autenticar, que provavelmente ele já tem lib que se autentica normalmente, guarda ali o token de sessão do usuário e segue a vida, trabalhando apenas pouquinha coisa. No momento que vocês vê uma requisição dessa passando um ID, é muito provável ter uma escalação horizontal de privilégio. Por quê? Porque eu não preciso, quando eu vou conversar com o microserviço, se estou autenticado ou se não estou autenticado. Mas essa é a forma corretazinha de fazer. Ok? Pronto. Então, esse projeto que eu acabei de pegar, ele tem cara de ser... É uma API, não é necessariamente um microserviço, porque pode ver dashboard controller, user controller, tem algumas coisas que ele faz. E aí, de novo, a gente tem autenticação também, então não é um microserviço, não. Mas ele é muito direto e é mais fácil de entender, porque eu sei que essa requisição aqui, se eu fizer uma requisição /register, register, e passar as informações que são pedidas aqui, eu sei exatamente o que é que está acontecendo. E vai ser bom como treinamento para vocês. Então, vamos analisar. Isso pode não estar vulnerável. Deixa eu ver por onde eu começo. Provavelmente por login mesmo, já que tem login. Cadê? Tem logout. Generate OTP. Login. Ok. Então, encontrei aqui o /login. Post mapping significa que é uma requisição post. Então, enquanto a gente lê o código, a gente faz qual é a requisição, que seria o exploit. Nesse caso é como utilizar, porque se não tiver vulnerável, não tem exploit. Post mapping significa que é um post. Qual é o recurso? É /login. Opa, tem uma coisa geralmente que é isso aqui, ó, que é o prefixo dessa API. Então, não é só /login. É /API, /users, /login. Ok? Isso vai depender da linguagem. Aqui ele diz que é assim, em Java com Spring, ele diz, ó, na classe, coloque qual é o seu prefixo. É /API, /users. Depois, é só você chamar /login, que é aquele prefixo que já vai ser utilizado. Pronto. Então, eu vou sair destrinchando aqui, versão HTTP 1.1, aí host. Pronto, é minha aplicação, porque a gente está testando do ponto de vista de código. A gente não está vendo as coisas acontecendo. E aí ele tem 2 parâmetros sendo passados.
tem um request body, tem uma classe chamada login request e tem um request. Vamos para esse primeiro. Esse conceito de você criar uma classezinha para definir os atributos de um request é normal. Isso acontece em muita linguagem. Então, eu vou procurar esse login request. E aí, o login request é uma classe dumb, que só tem gets e sets. Vocês podem ver, ó, get, set, get, set, get, set. E tem 3 parâmetros. 2 strings e um booleano. Então, eu vou montando aqui o content type. Ainda não vi qual é o content type. Deixa eu voltar e ver. Professor, só uma Oi. perguntinha. Essa aplicação aí que você está mexendo é coisa relacionada a bancos, é? Tipo, tem aí banco importa na aplicação. É um Isso, bagulho. eu pesquisei isso. Banking API, coisas do tipo. Porque aí eu mostro muito o que é o cenário real. Se eu tivesse aqui... Eu tenho. Mas eu não vou mostrar, né? O código da galera dos bancos aí do Brasil. Se eu mostrar isso para vocês, vocês vão ver que não é muito diferente disso daqui. Desse exemplozinho que o cara fez. Como é que vocês acham que essas coisas começam? É pegando um projeto open source e eles vão customizando, pô. Entendi. Mas pronto, vamos... eu quero que esteja claro cada linha de código que a gente está analisando. Esse projeto é mais simples, vai ser fácil. Projetos mais complexos demora mais tempo, mas ainda é possível conseguir saber se você começa, tem paciência, vai debugando, etc. Você vai conseguir saber exatamente como tudo funciona em uma determinada função. Então, login request tem esses 3 campos. Account number, password, use e OTP. Aí, eu não sei se eles entendem como underline, se a linguagem converte, ou se eu preciso colocar assim. Como é que eu descubro? Nesse caso, testando, ou fazendo uma aplicaçãozinha pequena para ver como é que isso é transformado. Então, aqui, eu sei que tem account number, eu vou colocar com underline. Depois tem, qual é o outro parâmetro? Password. E tem um OTP. Quer dizer, use OTP. E aí, use OTP é um booleano. Esse aqui é uma string. E esse aqui é uma string. Ok? Simples. É estranho, né? Dizer quando eu vou fazer login, se o front-end está mandando, se é para usar OTP ou não usar OTP. Não é estranho? Não sou estranho? Por que é que eu preciso mandar isso? Que quem deveria tomar essa decisão era o back-end. Mas é o que eu já começo a pensar só nessa linha, só nessa avaliação. Ó, não está sendo definido content type. Diz que é um hash... Oi. O que é esse OTP? One time password. Ah, isso aqui. É os que do Google Authenticator e muda a cada 30 segundos, basicamente. Beleza, show de bola. Ok? Então, ou seja, é estranho, mas aqui é um hash controller. Eu acredito que o hash controller significa que você precisa passar um JSON. Então, o content type vai ser application/JSON e eu só preciso converter isso para um JSON. E se vocês conseguem fazer exatamente como eu estou fazendo, ou seja, tive que mudar o tipo de dados. E eu sei montar, sei construir, vocês já estão muito bem na vida, porque isso vai ajudar muito para conseguir atacar as aplicações. Então, falso e pronto. Transformei de form URL encoded para isso, para um JSON. Então, passei as 3 informações. E agora fica claro, isso geralmente eu já deixo guardado na cabeça, não preciso montar. Mas eu estou montando para que vocês sigam aqui o raciocínio, que é importante que isso seja feito, ok? Vamos lá. Essa linha, login request, get account number. Alguém lembra o que a get account number faz? Ninguém, para me dar orgulho. Eu vou ter que mostrar, Que triste. 3, 2, 1. É só um get. Ele pega e bota. Quem nunca codou, os get sets são utilizados para que você não faça uma chamada direto a um atributo. Você tem uma função para chamar esse atributo.
Por quê? Porque se de repente fulaninho diz, agora eu quero que a data no sistema inteiro fique no formato americano ao invés do formato brasileiro. Aí, todo canto que estiver sendo chamado, se eu chamo um atributo direto, o que é que vai acontecer? Tem que sair mudando em todo canto. Se eu tenho uma função, eu mudo aqui e salvei o sistema inteiro, fiz o que pediram, sacou? A mesma coisa é quando vai adicionar. Se depois muda a forma de atribuir, precisa ter alguma regrinha de negócio ao atribuir um dado, eu tenho uma função ali para resolver essa situação. Ok? Então, essa linha é basicamente pegando a informação que veio do usuário, aqui, pode ser qualquer coisa, e vai ser utilizada. Primeira coisa onde foi utilizada, Authenticating Account, e colocou essa informação nos logs. Vamos para a primeira vulnerabilidade. Vamos ver se está vulnerável ou não. Se eu conseguir encontrar o arquivo de configuração do log. Se eu conseguir encontrar, a gente já encontrou logback Spring, achei. Padrão. O que esse CLR faz? Isso é core. Acho que é. Pronto. Está vulnerável à injeção de logs. Essa configuração aqui está vulnerável à injeção de logs. Então, acabei de encontrar a minha primeira vulnerabilidade nesse projeto, que vai ser o projeto inteiro, que a configuração do coisa está errada. O que aqui está para fazer? Dá para fazer logs falsos. Eu acho que eu já mencionei isso. Se não, Quão crítico é isso? depende do que é a aplicação. Se for um banco, é muito crítico. Se não, pode não ser. Ok. Puta que pariu. Como é que eu me encontro no link to PDF? The danger of link to PDF. Yay. Poderia ter um Log4j aí também, ô Jadson? Pode ter também, sim. Isso, para esse caso, tem que testar, porque é a forma mais efetiva. Então, tem esse textozinho que eu escrevi, e a forma certa de você configurar é fazendo isso, que é tirando os pula-linhas. É assim que deveria estar a configuração, ok? Então, aqui está vulnerável, eu geralmente faço isso, injecting logs. E aí eu salvo e eu vou entendendo, eu já sei que o sistema inteiro está vulnerável, então... Oi? Então, no caso, ele tá pegando esse account number do login request que vai passar no ID para eu conseguir injetar esse log aí, esse account number? O account number é essa variável que veio da requisição e está sendo injetado nos logs. Entendi. Aí, Então, se eu conseguir manipular esse account number, eu consigo injetar os logs. eu consigo manipular, porque está nas minhas mãos. A gente está vendo na requisição. Então, Tá. eu posso fazer isso daqui, /N, e começar a colocar 2024-1-1, às 19h00, transfer, sei lá, R$1 milhão. Aí deixa todo mundo cego. Obviamente, para atacar esse tipo de coisa, eu preciso ter vazado algum trecho de log para eu entender como é que tá a estrutura. Mas qual é a coisa boa disso? É que geralmente ninguém se importa com isso e usa do mesmo jeito para todo lugar. Então, é o mesmo padrãozinho, sacou? E aí você só basicamente usar esse padrãozinho e faz a injeção. Então, esse seria meu payload para atacar essa aplicação para injetar logs. Ok? Posso continuar? Pode. Mentira. Eu teria que colocar aqui e terminar eu teria que terminar esse trecho de código, ou seja, eu teria que botar esse texto aqui. Obrigado, amor. Tem que botar esse texto aqui, depois pula a linha, que aqui dentro eu acho que deveria ter o ID do usuário. Eu pulava uma linha e aí sim colocava a próxima linha. Porque aí eu terminei a linha que existia, os passes deles lá vão continuar funcionando e adicionei uma linha falsa nos logs. Ok?
Então, vamos continuar. Agora, chamou Authentication Manager Authenticate, passando New Username Password Authentication Token, que passa o account number e pega o password do usuário. Aquele OTP ainda não foi usado, né? Mas tem essas duas coisas. Eu vou primeiro, deixa eu ver quem é Authentication Manager. Isso deve ser uma classezinha, vamos abrir ela. Não tem. Quem é que instancia isso? Ah, tá aqui em cima. Authentication Manager, quem é que importa? Isso é de alguma coisa já? Isso é do próprio Spring, tá vendo? Authentication Manager, isso é do próprio Spring. Não foi eles que desenvolveram. Eles criaram esse carinha aqui, User Password Authenticate Token. Professor, situação que a gente bate em coisas de framework, a gente vai olhar o framework, né? Nesse caso aqui, tipo, eu não consigo avaliar essa linha sem botar o projeto para rodar. Porque ler o código de um framework é foda, mas aqui eu sei o que eu já quero procurar. Eu quero procurar se está vulnerável à enumeração de usuários, por exemplo. Na questão de tempo, etc. Mesmo jeito que a gente já fez. Aqui eu vou verificar isso. Se está gerando decrypt, se não está gerando, mas eu preciso colocar a aplicação para rodar. Então, isso daqui eu não consigo ser analisado agora. E aí eu boto to be analyzed. Sempre bilíngue. Oi? Sempre bilíngue. Ah, tem que ser. Mentira, tem não. Aí já vem as primeiras coisinhas. User subs, get user by account number, get. Send notification e-mail. O account number tá indo lá buscar no banco e tá passando esse cara. Então, a gente precisa ver esse serviço. Eita. User subs, que eu já esqueci a porra da implementação. Esqueci a porra do nome. É esse aqui. Ele vai no repositório, só passa, não faz mudança nenhuma. Vamos abrir o repositório. E aí eles seguiram basicamente o padrão, que você não mexe em nada, você só diz qual é o campo que o framework já faz a busca no banco para você. Que teoricamente está safe, não tem injeção de SQL. Então aqui eu não preciso me preocupar, tá tudo ok. Só que, ó, request.getRemoteAddress. Opa, mas isso é remoto. Isso é remoto. Eu achei que era do cliente. Deixa eu ver o que é que se retorna. Opa, ali. Get remote. Returns the IP address of the client, o last proxy. Então, eu tô certo. Mandou o IP do client. Aí, esse get remote address, sabe qual é o cabeçalho que o framework precisa pegar? Eu não sei se alguém apresentou isso. E aqui vem o IP. Acho que não, professor. Esse aí não. Mas esse X-Forward 4 é um cabeçalho que é adicionado, porque quando tem vários nós, e a gente sabe que tem nó, porque, olha aqui, daqui não teve nenhum X-Forward 4, mas agora vai ter. Porque a API Gate sabe quem se comunicou com ele. Mas o microserviço não sabe. O que a API Gate tem que fazer como proxy? Ele tem que adicionar o cabeçalho X-Forward 4 e colocar o IP que veio do cliente. E ele passa para frente. Só que geralmente o que acontece com esses API Gates ele não vai remover a informação que eu colocar aqui. Ele vai pegar e vai passar para frente. Porque, tipo, é o trabalho dele. Vai ter API Gate que remove, vai ter API Gate que não remove. Então, vamos ver o que é que essa aplicação está fazendo com esse get remote address dentro dessa função send login notification e-mail. Eu estou fazendo a minha análise, estou seguindo, estou sendo pago para isso e vamos ver o que é que acontece. Já é, aqui, ó, tá vendo? O IP
pegou o login time, geolocation service, get location IP, then compose async, get location response, string location, get city, get names, get country, get names, get login template, porque existe um template para cada localidade, cada país, etc., para mandar o e-mail. Então, esse mandar e-mail já se transformou numa coisa mais complexa. Primeiramente, esse serviço, a gente vai avaliar como é que ele está pegando a geolocation. Eita. É a porra da implementação. Esses negócios de interface é só organização de código. Aí, esse implementação, API URL, API key, get geolocation pelo IP. Olha, inet address get by name, IP, validate IP address. Inet address é de quem é do próprio Java. Vamos ver se isso é um SSRF. Vamos ver o que é que isso faz. Se eu estiver rodando, eu descubro rapidamente. Se não, vou na documentação. This class represents the protocol IP address. Get. Cadê a função? Cadê a função? Get by name. Get by name determines the IP address of a host, given the host names. The host name can either be a machine name, such as JavaSun, or a textual representation of its IP address. If a literal IP address is supplied, only the validity of the address format is checked. For hosts, specify in literal and define the literal IP address from the address support. If the host is null, then an address represents an address of the loopback interface is returned. Então, tem algumas coisas que eu consigo atacar aqui, né? Eu acho que sim, faz uma resolução de DNS. Então, isso não é diretamente um SSRF, mas isso faz uma resolução de DNS. Eu vou conseguir descobrir informações internas do servidor no momento que eu boto aqui um DNS que eu tenho em mãos, né? Que ele que vai chegar em mim fazendo essa resolução de IP. Então, uma escolha burra. Jardim, no caso, uma pergunta aqui. Esse IP vai ser usado nesse campo aqui do header de x-forward4, né? Isso. Aí o meu ataque, Mas só que, tipo assim, esse IP não é interno dos microserviços? Tipo, como é que vai fazer uma resolução de DNS para isso? Não, então, eu como atacante, essa é a requisição que está sendo feita. Aqui eu Certo. vou colocar meu site, onde eu tenho acesso Até então, ao o que a gente tem DNS. acesso seria, tipo, o e-mail lá, né? Que ele tá pegando esse IP para enviar um e-mail. Tipo, com um template diferente, se é inglês, se é outra língua, né? Exatamente. No caso, é isso que ainda tem de relevante para fazer se a gente trocasse esse IP, né? Eu ainda não vi o resto. Mas essa linha aqui, eu tenho em mãos uma resolução DNS que o servidor consegue fazer para um servidor meu. Por quê? Porque eu tenho acesso ao X-Forward4 e eu consigo mandar o que eu quiser aqui. Tá no client side. Então, também achei aqui uma vulnerabilidade nesse código, nessa linha, onde eu consigo fazer essa resolução de DNS. Nesse caso, precisa de POC, professor? Hum? Nesse caso, precisa de Proof of Concept. Precisa de quê? Prova de conceito. Pra, tipo, realmente botar o projeto pra Pode, rodar. mas essa prova de conceito, eu faço um código separado apenas chamando inet address get by name. E passo um host aqui. E vejo se a resolução vai acontecer, entendeu? Por exemplo, o Burp Collaborator, eu boto o Burp Collaborator e peço para ele verificar se foi feita a resolução do DNS por ele. Se foi, Entendi. essa linha está vulnerável. Entendeu? Entendi. Mas pronto. Aí, a outra merda. Vocês estão vendo a outra merda? Vocês já conseguiram ver a merda ou não? Ou só eu vi nessa linha?
É o token. Passando o token pelo URL, né? Oi? Passando o token. Não sei porque tá muito baixo o microfone tá uma merda. Passando o token pelo URL aí. Não. Token pela URL, isso vai chegar no e-mail. Tem que ser assim. O cara não vai clicar no e-mail. É um token para. Eu nem sei para que é o token ainda. Eu acho que é para validar o e-mail, deve ser. Ô, professor, Ele tá passando 3 Hum. informações, né? Que é URL, IP e IP aqui, ó. Pode falar. eu não sei dessa linguagem, mas geralmente eu via muito Buffer Overflow usando esse tipo de coisa. Geralmente em código em C, eu não sei se nesse ponto funciona. Não, Java não vai ter buffer overflow, não. Seria o Não, IP que tá passando? Oi? Tá passando o IP. Passando Ele IP. ele tá passando informação vinda do usuário. Primeiro, vamos voltar aqui. URL, API URL. Quem é? API URL é uma informação que vem dos arquivos de configuração, que deve estar aqui. Cadê? Qual era o nome que estava lá mesmo? Já me perdi. API.url, não era? Aqui, ó. É nessa empresa api.findip.net. Essa é a informação que está aqui dentro, ok? O que é sempre, para cada uma das aplicações, eu tenho acesso ao que. Quer dizer, eu não tenho acesso ao que, mas a aplicação vai mandar a chave de acesso para essa API, que provavelmente é paga, ok? E aí, para essa URL ser montada, deixa eu copiar lá para ficar a gente entender o que é que isso monta no fim das contas. Ó, essa linha. 42, 42. Isso. Essa linha vai pegar isso, que não é API URL primeiro, ele tá concatenando. Porcento S é string. A primeira string que tiver aqui. Então ele concatenou isso com quem? Com o IP, que nesse caso, o IP que eu disse foi esse, não foi? Além de fazer a resolução de DNS, mas eu acho que isso daqui eu não vou conseguir atacar. Porque eu acho que isso daqui, se dá merda, vai lançar uma exceção. Exatamente. Exception. Então eu não consigo atacar. Eu consigo, DNS eu consigo, mas essa linha de baixo eu não consigo. Porque aqui está verificando se é válido ou não. Mas qual era o que eu já estava pensando em atacar, quando vi essa concatenação? Mas daria pra fazer um phishing, ô Jodson? Tipo, Oi? se você criar o seu domínio. Não, Aí- eu posso botar aqui, ó, ponto barra, e vou para o serviço que eu quiser dentro dessa api.findip.net. Aí o que é que eu preciso para atacar? Eu vou lá, estudo, vejo se tem alguma coisa que causa um impacto para aquela key vinculada do cliente. Porque se ele paga para buscar, imagina que tem uma determinada API lá que é muito cara. Eu faço ele ficar chamando essa API que ele não queria, mas eu tenho acesso porque eu consigo botar o ponto bar. Não vou conseguir por causa dessa linha. Mas isso depende da API finddeep.net estar Exatamente. vulnerável. Exatamente. Mas o programador que fez essa linha 43 deixou essa linha vulnerável. Porque ele está concatenando uma URL sem encodar em URL encoding. Porque no momento que você concatena uma URL, você precisa fazer o URL encoding. Entendi. Perfeito. Entendeu? Então, se essa API fine não tem nada, isso continua sendo uma má prática, eu ainda lançaria no relatório que isso está acontecendo. Mesmo que eu não conseguisse mostrar impacto, entendeu? Porque a intenção de quem trabalha com segurança é melhorar o código do ponto de vista de segurança. Ok? Pronto. Mas não dá para atacar. Tem uma má prática, ou seja, eu lançaria como vulnerabilidade, mas nesse caso seria má prática. Só isso. Então, continuando. Isso aqui é a requisição final, né? O que vai acontecer na requisição final. Se a resposta for igual a nulo, ele vai dizer que pronto, não conseguiu. Future Complex Exceptionality. Isso vai ser retornado para a tela, mas é um JSON que vai ser retornado, então nada de XSS. E pronto. Avaliei esse serviço e consegui encontrar um DNS exception. DNS exception não. Uma resolução do DNS. Aí. Sim, esse ataque aí da resolução de DNS é só que vai fazer uma
uma validação do seu servidor de atacante. Mas, tipo, não- Eu vou descobrir quais são as informações do servidor a partir dessa resolução do DNS. Porque aí eu vou você vai saber. ver a requisição e aí você consegue ver os dados a mais. Exatamente. Eu vou ver o protocolo DNS. Na conexão que é fechado, eu vou saber qual é o servidor, qual é o IP do servidor. Às vezes dá para saber um pouquinho Tá mais certo. de coisas. Que Entendi. geralmente tem um AF na frente. Aí eu não sei qual é o IP final da aplicação. Aqui eu consigo descobrir, a partir dessa resolução do DNS, qual é o IP final da aplicação. Posso tentar acessar diretamente para ver se é possível ou não, entendeu? E pronto. Então, depois que isso acontece, aí tem algumas etapas que vai acontecer, né? Que ele está usando esse negócio de compor o que é que vai acontecer. Se der um exception, deixa eu ver. Se der um exception, ele monta o serviço. Eu estou em que serviço? Eu estou no serviço de usuário, eu estou sendo login notification. Se der um exception, ele vai mandar o e-mail, mas é para um lugar desconhecido. E ele vai enviar o e-mail tranquilamente. Se não, ele manda o e-mail, mas a partir de uma location, né? Qual é o país, etc. Então, get login template agora é o que eu preciso avaliar para ver o que é que isso aqui faz. Opa. E-mail service. A implementação. E aí é get template, né? Template. Get login template. Que é bem feito, né? Bagunça do caralho. Eu consigo. Isso é o nome do usuário. Eu consigo fazer uma injeção no e-mail. Mas isso acontece quando eu estou me autenticando. Eu precisaria saber qual é a senha do usuário e tal. Então não é um ataque fácil para esse login de template, né? Se eu tenho o login do cara, é muito melhor fazer outras coisas do que mandar um e-mail falso para ele, e-mail phishing. Mas isso é má prática também. Isso aqui deveria escapar em quê? O nome. HTML Elements? HTML Entities. Entities. Má prática. Que assim, o impacto é muito pequeno que teria, sacou? Etc. Login location também, porque essa informação do login location vem de quem? Vem de uma API externa. Uma API externa é uma fonte não confiável. Então eu preciso também que esse cara seja escapado na saída. E pronto. Então, aparentemente só isso, né? Só consigo injetar ali as informações. Depois ele vai enviar o e-mail. Vamos ver o que é enviar o e-mail para ele. With attachment, send e-mail. Ele está usando que classe? Está usando o negócio do próprio Spring. De novo, teria que avaliar para ver se existe a possibilidade de injeção de SMTP. Qual é uma sacadazinha que geralmente a pessoa faz para injetar SMTP? Quando a gente manda um e-mail, a gente tem, deixa eu aqui no arquivo em branco, to, 2 pontos, aí aqui vem a informação do usuário que foi digitada lá na tela. Aí eu boto ponto e vírgula, cco, 2 pontos, atacante@gmail.com. E aí, se essa biblioteca ela está vulnerável a esse tipo de injeção, adicionando ponto e vírgula, cco, 2 pontos e tal, o que é que vai acontecer? Ele envia para os dois e-mails, né? Uhum. E daí você começa a ler todos os e-mails do cara, e é isso aí. Esse tipo de ataque faz sentido no reset de senha. Porque aí eu peço para ele mandar o token de reset de senha, ele vai mandar para o usuário normal e mandaria para mim também. Num SMTP injection. Mas isso é muito difícil de acontecer. Muito difícil mesmo. Mas existe sim SMTP injection. Quando os caras usam a biblioteca já prontinha, é muito improvável que isso aconteça, que vai ter essa injeção.
Quando eles decidem fazer eles próprios, a fechar um socket, começar a montar, etc., aí provavelmente fizeram merda. Mas hoje em dia é muito incomum isso acontecer. Antigamente era mais fácil. Ok? Pronto. Então, saímos dessa linha, né? Tinha mais linha, não tinha mais nada dessa linha, não, né? Mandou o e-mail, acabou-se. Eu preciso, obviamente, mesmo sendo uma biblioteca, eu ia avaliar e ia ver se isso aqui tem como fazer injeção. Mas não consigo avaliar aqui porque eu não montei o lab. Falta montar o lab disso. Então, se eu estivesse fazendo o projeto mesmo, não estivesse me pagando, eu ia montar o lab em algum momento. E aí continuei no user controller. Vamos fechar o resto das coisas para a cabeça ficar mais limpa. Até agora, alguma dúvida? Foi difícil? Por enquanto não, né? Então só no login ainda, né? Linha a linha. Sim, mas é assim que faz. Agora, load user by username. Provavelmente é só consultar o banco. Não vai ter nada, não. Vai ser tranquilo. Achei. Porque tem que ver lá em cima qual é esse serviço. User Detail Service, isso é do próprio Spring também. Ele tem que avaliar deles. User Details, token. Token Service, ponto, generate token. Esse token salva o token. Quando o cara faz login, ele dá o token de sessão. Estão vendo, né? É isso que acontece. E olha como o JSON está sendo criado. Para ter um JSON injection aqui é muito fácil, né? Obviamente o token não tem acesso, mas se eles fizeram isso uma vez, é muito provável que eles repitam essa construção de JSON. E tá errado, né? Não deveria ser assim. Espera que chegou alguém. Então, vamos seguir, gerar o token. Vamos ver aqui dentro o que é que tem. É implementação, sempre implementação. Generate token. Do generate token, tá aqui embaixo. Pega o tempo, vai criar um JWT, bota a expiração, vai fazer a assinatura com secret. Quem é secret? Em que momento secret é gerado? É quando isso é instanciado, que isso deve estar dentro do arquivo de sample. Aí, o que é que vocês acham que pode acontecer para esse tipo de aplicação? Acontecer em que sentido, Jotson? De alguém configurar errado o sistema para a senha do JWT, por exemplo. A senha, colocar uma senha fácil, aí você consegue quebrar a assinatura. Não necessariamente a senha fraca. Usar exatamente essa. Entendi. Fato. Ele, Aí, o que é que eu preciso testar num pen test para essa aplicação de exemplo aqui? Então, esse tipo de mindset, vocês precisam ir lá e descobrir. Porra, se alguém for codar isso, será que ele vai lembrar de mudar essa senha? Ou ele vai deixar a mesma coisa? Porque se ele deixa, eu consigo atacar aqui qualquer um, sacou? é uma parada que a galera deixa muito, né? Validar, fica usando coisa de staging em prod, né? Uhum, exatamente. Fica permitindo os dois. Aí ele gerou, colocou o username e pronto, gerou um JWT aqui. E isso é da biblioteca de novo. Aí eu ia avaliar, nesse caso, para ver se tinha algoritmo None. Esse eu preciso testar, fazer um lab também, para testar o algoritmo None. Professor, o que é um algoritmo None? Eu já falei sobre isso. JWT Payload. É coisa JWT related, né? Sim, eu falei sobre isso quando eu não queria falar sobre JWT, lembram? Eu não me lembrava muito dessa parte do algoritmo None, mas eu vou dar uma pesquisada, né? Botar na Não, eu anotação. vou mostrar aqui, vou mostrar. Cadê o...
Onde é que tem o exemplo? Ah, é aqui, pronto. Tá vendo essa parte? Uhum. Qual é o algoritmo que está sendo utilizado? Se eu boto aqui none, o que acontece é que não tem assinatura. Ah, é porque, pronto, aqui não funcionou, mas é isso que eu ataco. Eu boto none e essa partezinha final, ela deixa de ser utilizada. Que é essa partezinha aqui, ó, o ponto final e se é a assinatura. Quando eu boto algoritmo none, não precisa de assinatura. Significa que se eu coloco o nome do usuário, já ia cair autenticado como ele, utilizando o algoritmo none. Entendi, perfeito. Entendeu? Mas nesse caso, eu acho que tá ignorando aquele cabeçalho, tá vendo? Porque tá dizendo exatamente qual é o que quer que seja assinado. Então, mas pronto, ainda vale testar e fazer o lab mesmo para garantir, ok? Então, gerou o token, gerou um JWT. Ô, Jade, quando tu fala sobre fazer o lab, é tu rodar o projeto e testar especificamente separado ou criar uma paradinha nova para testar como é que Uma funciona? paradinha separada. Não precisa rodar o projeto para isso, não. Roda uma paradinha separada. Beleza. Cadê? Alguém falou, eu não vejo não, viu? Ô, Melhor. Jadson, tem uma série de laboratórios lá na Portswigger só sobre JWT, e um deles é sobre o algoritmo None. Boa. None, KID, enfim. Boa. Eita. Save token, save token, save token, save token, save token, save token. Ok, vamos ver o que é save token. Se não tem nada demais. Ele encontra. Ele diz, o token já existe. Eu entrar nesse if aqui é estranho, né? Deveria entrar, não. Aí, mesmo eu achando que nunca tem nada nos repositórios, tá vendo? É só o padrão, então tá ok. Find by account number. Vou de novo lá, mesmo sabendo que ó, não tem nada. Log, depois gera um novo token, passando o token, pega a expiration e passa o account e salva no banco. De boas, de boas, de boas. Não tem nada, problema nenhum. E aí, no final, entregou o token para o usuário final. Então, analisei login, vou continuar a minha vida sem medo, porque eu já encontrei as coisas que tem aqui. Aí já tem um logout. Token service validate token. Token service invalidate token. Eu lembro que eu falei JWT, né? Ele não expira, né? Mas ó, vocês estão vendo, né, o que ele tá fazendo? Tá indo no banco porque ele não tá salvando Uhum. aquela caralhada de coisa. E aí tá indo lá e tá deletando no coisa. Então, o logout tá certo. Agora, que é inteligente, não é, né? Ele perde a utilidade do GWT. Exatamente. Ele tá usando o Exatamente. GWT para nada. Exatamente. E pronto. É só isso que tem para ver aqui no logout. Então, o logout já está ok. Agora, fiz login, ele gerou o token. Para registrar, A única vulnerabilidade que a gente achou aí, professor, foi a de vulnerabilidade real, né? Sem ser informativo. Foi a de injection, de log injection, né? isso. E esse precisa ser avaliado do ponto de vista de enumeração. Ah, Aí, perfeito. vamos agora ver como é que é o cadastro feito. O cadastro é um request body do tipo user. Então, todos os campos definidos aqui podem ser enviados. Então, pode ser enviado até o ID pode ser enviado, tá? Lembra o Mass Assignment, né, que eu falei? Se tiver um campo aqui que diz type, eu também poderia mandar. Ah, mas esses são só que tá tudo private. Como é que isso funciona então? Deixa eu ver lá em cima quem está importando, né? Qual é o user que está importando? Denk Entity. Então, não acho que não foi aquela classe, não. Foi? Foi, mas tá tudo private. Eu não sei como funciona. Public, register user.
Deixa eu ver o serviço. Eu não sei se ele consegue interpretar os private. É estranho se ele conseguir. Mas pelo que eu tô vendo... tá vendo? Então tá vindo tudo mesmo. Register user. Aqui, é essa função, né? Quando vai cadastrar. Does e-mail exist? O que é que isso nos dá de vulnerabilidade? Numeração. Uhum. Enumeração de usuários. Vamos ver como é que isso acontece. Vai lá, busca. Se existir, pronto. Tá vendo? Tá me dando a numeração. Get phone number. Ele... Deixa eu ver como é que ele faz. Se ele vai no banco e busca tudo... É um vazamentozinho de informação que é meio bobo. Porque se estivesse vinculando e-mail com telefone, era foda. Mas como faz em 2 caminhos, sozinho, aí nem tanto, sacou? Validate users details. Pergunta, como é que ele resolveria essa numeração de usuário? Aqui de cima, de e-mail. Eu estou cadastrando, né? Como é que ele resolveria? Alterando para uma mensagem genérica. Mas qual a mensagem genérica que ele consegue dar se eu estou cadastrando? Não foi possível cadastrar. Mas aí, no fim das contas, eu vou saber porque é que não está sendo possível cadastrar. É porque eu estou botando um e-mail que existe. Quando conseguir cadastrar, é porque não existe. Então, eu consegui numerar também. Mas geralmente as aplicações elas falam quando o e-mail já tá cadastrado. Tá? Então, tipo, isso é uma parada que é padrão das empresas. Mas é a numeração de usuários, não é? Você consegue ganhar informações importantes da aplicação com isso ou não? Consegue. Então, Mas assim, é uma parada, tipo assim, só em relação ao impacto. Porque é uma parada que eu vejo na maioria das aplicações. Quando você tenta criar uma conta com o e-mail que já existe, ele fala assim, ó, esse e-mail aqui já existe. Mas é a numeração de usuários, é uma vulnerabilidade. Qual o seu ponto? Tipo, eu não consigo pensar como resolver essa situação. Coloca uma mensagem, tipo assim, se o e-mail não for cadastrado, vai chegar vai chegar uma mensagem aí para você confirmar seu e-mail. Pronto, a gente tem que fazer o cadastro em 2 etapas. Bota seu e-mail aqui. Aí a próxima mensagem vai dizer, foi enviado e-mail para você continuar o cadastro. Quando você chega no e-mail, se você já é usuário, a mensagem do e-mail vai dizer assim, oi, você já é usuário do nosso sistema, você esqueceu sua senha, clica aqui para resetar. Porque quem é dono do e-mail? Apenas a pessoa dono daquele e-mail. Se ele não tiver cadastrado, tem um link para ele continuar o cadastro. O que ele fez na primeira etapa foi apenas um pré-cadastro. Por que as empresas não fazem isso? Essa é a forma certa para não ter numeração de usuário. É porque uma empresa que precisa de usuários, se ela complica a vida de se cadastrar, não vai conseguir tantos usuários assim. A galera vai desistir, porque o processo de cadastro é muito complexo. Então, é uma questão de aceitar o risco. Eles sabem que a numeração existe. Mas quando eu aceito um risco, eu preciso ter outras camadas, que nesse caso seria um CAPTCHA, né? Se o cara vai enumerar, enumere, mas você vai ter que responder CAPTCHA. Pelo menos isso. E vou fazer com que o meu cadastro seja um pouco mais robusto. Eu acho que a galera fez isso até na Globo agora com o Captcha Invisível, para proibir aqueles bots de votação do BBB, essas paradas. Uhum. O Gabriel Pato exploitou por 2 anos, os caras ficaram, não gostei. Aí as validações, ó. Tá verificando. Não, não é possível. Não é possível. Internet address. Cadê internet address aqui em cima? Ali embaixo, pessoal, 22. Jakarta meio internet. Isso é resolução do DNS de novo? Ou o que é que isso faz? Que get e-mail no user é o e-mail sem... Mas esse internet address do Jakarta, isso é lab de novo, tá?
Mas eu vou tentar ver na descrição o que é que ele faz. Para entender melhor using the syntax, the typical address syntax in the form ou personal. Ah, é só Você verifica seu e-mail mesmo, né? sim, não é resolução de nada, não. Ok. Eu achei que ia lá verificar se aquele domínio existia, sacou? Mas, de toda forma, eu ainda fazia um labzinho para ver se não tem. Para ver se não tem REDOS, que é um DOS na regex. Ok? Eu ainda verificava, mesmo sendo a biblioteca. Quero saber, não. Eu vou usar o máximo de mim em toda linha que eu tiver. Peraí, Jardim, o que é REDOS? É um DOS, né? Regex DOS. Não, Na mas o regex. que é? Mas como assim? Regex DOS. Tipo, você fica... Entendi. Eu acho que eu falei sobre isso. Eu acho. Eu não tenho certeza. Vocês lembram que eu mostrei isso? Não. Lembro não, Jordan. Vocês. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma regex vulnerável. Isso é o payload malicioso, ok? Aí, por que é um payload malicioso? Ah, Ó, desse autômato, inferno. exatamente. Porque ele fica exponencial. Se eu coloco como input e boto uma exclamação no final, ele criou uma quantidade gigantesca de possibilidades. E aí acaba quebrando, sacou? Top, Então, entendi. Tá aqui, então bagulho doideira, mano. mas aí eu validaria se tem ou não redós ali dentro. E aqui tá e.getMessage. Tem que ter cuidado com o erro descritivo, mas isso é uma classe que provavelmente eles criaram. Eu vou abrir. Isso é da própria biblioteca. Talvez não tenha, mas eu preciso validar se tem erro descritivo ou não. O que é um erro descritivo, Jordan? É entregando informações do servidor, O erro. Entendi. o stack. Dá muito. Exatamente. Aí, valida country, valida phone number. Vamos ver essas funções, o que é que elas fazem. É só se tá vazio ou se não tá vazio. É bobagem. Phone number.util. Isso é de biblioteca. Isso é de biblioteca, quer ver? É, do Google. Quando tá branquinho é porque é de biblioteca, Jordan. Eu sei esse padrão aí. Se a função tá branquinha é porque ela tá sendo importada. Invalidate password. Vamos ver a política de senha, né? Se ele está cadastrando, a gente tem que avaliar a política de senha. Então, se o tamanho for menor, tem que ser pelo menos 8 caracteres. Se o tamanho for maior, isso aqui, deixa o cara ter uma senha grande, porra. Mas, pô, 138 caracteres já é uma senha legal, hein? Aí não pode ter espaço. Não é foda. Eu uso sem espaço na minha senha tudinho. Isso aqui é bobagem. Vendo se tem letra maiúscula. Ó, regex, que a pessoa consegue avaliar que se tem ou não um problema, sacou? Se possui um espaço. E ele tá dando mensagem específica da parada. Eu não sei se é Não, alguma coisa. Porque, tipo não, assim, se isso aí não não. tem letra maiúscula, ele fala. Não tem letra maiúscula. Se não tem letra Não, maiúscula, ele fala. se a entropia estiver certa, aí depois passamos para ter at least message.length. Mas aqui não está verificando de forma semântica, né? Então a política ainda não está ok. Sem validação semântica. Eu acho que a entropia deve estar boa, mas não tem validação semântica. Ou seja, saber se ele está usando o Mesmo nome dele nome, como senha, ou empresa, arroba não sei o quê, que geralmente é muito difícil fazer isso, né? Mas aí por isso que também sempre fica vulnerável a esse tipo de coisa. A política de senha nunca está bem feita, mas a gente precisa avaliar isso. Ok, avaliei o registrar,
depois de registrar, ele gera uma resposta. Vamos ver como essa resposta é criada. Vocês estão vendo, né? Que é, tipo, é erradíssimo a forma que está sendo feita isso. Porque se eu boto o nome, se eu cadastro com o nome do usuário com aspas duplas, o que é que está impedindo de quebrar isso aqui? Ele não tá escapando de jeito nenhum, né? Nada. Uhum. Dá pra colocar aqueles barra, o barra Não. pra anular coisa, né? Não tem impacto. Às vezes, uma injeção de JSON tem impacto, porque eu consigo montar um JSON que manda informações que o microserviço não estava esperando, por exemplo. Agora, porque tá vendo aqui, ó, aspas duplas, tá concatenando, aspas duplas, tá concatenando. Se eu boto uma. Agora, imagina se tem uma funcionalidade para o admin, onde. É porque isso é API. Mas tem uma funcionalidade onde mostra o nome de todos os usuários. Quebra a aplicação. Eu causo uma negação de serviço. Porque eu quebro o JSON e a aplicação para de funcionar. Então, é uma forma de causar uma negação de serviço. Então, isso aqui está mal feito. É uma má prática também. Mas, ó, vocês conseguiram um emprego, isso que eu estou fazendo, mesmo que vocês não conseguiram mostrar impacto, vocês conseguiram mudar todas essas linhas que eu estou mostrando, o projeto já está muito melhor. Esse é o trabalho de vocês, como AppSec, trabalhando numa empresa como AppSec. Sacou? Tem que fazer exatamente isso que eu estou fazendo. Agora vamos gerar um caralho de um OTP. OTP request. De novo, fazer o mesmo exercício. OTP request só passa o número da conta. Preciso montar a request e vocês já estão sabendo como é. Vou montar só de raiva. Já está montado, sem isso. E sem isso. É esse. E aqui qual é a URL? Deixa eu fechar as coisas também, para ficar mais simples de ler. Hoje eu tava vendo um negócio nos comentários que sempre escreve Jodson, né? Isso aí é pra tu buscar, né? Sempre. Sim. Da Ctrl F Jodson, né? Uhum. Aí eu sei quantas linhas vulneráveis. Vou começar a fazer isso. Eu fiz um monte de comentário, mas eu não coloquei uma palavra única. Tipo, porque geralmente quando eu fazia code review, não fazia sozinho, né? Aí eu notava assim, e a outra pessoa notava também, e a gente depois saía encontrando as coisas juntos. Eu tô vendo pelo Git. O que mudou no Git ali, como eu tô com um projeto na minha máquina, né? Aí ele mostra os arquivos que mudou o Git, mas eu vou fazer isso agora. Pronto. Sim, agora vamos ver. Pegou, tá verificando se existe ou não. Essa funcionalidade, eu não tô vendo se o cara precisa estar autenticado ou não. Que em que momento é que ele tá fazendo isso? Que eu ainda não entendi. Deixa eu ver nas outras coisas se ele vai e verifica se o cara tá autenticado. Que ele gerou aquele token lá, né? Aquele JWT. Eu acho que deve ter um microserviço. Um microserviço não. Um middleware que tá verificando se o cara tá autenticado. A gente descobre depois o que é autenticado e o que é que não é. Porque se esse daqui, para esse gerar OTP, não for autenticado, é numeração de usuários de novo. Mas eu não sei se é autenticado, né? Aí ele foi lá e buscou, que a gente já viu esse serviço, lembra? Pegou pelo nome, tá tudo ok. Agora, gerar OTP a gente não viu. Implementação, generate OTP. Oxe, verificou de novo se existe. Find by account number, eu vou entrar, não faz nada de diferente, não é customizado. Aí, existem OTP info igual a nulo. Incrementa tentativas de geração de OTP. Isso é provavelmente para travar o cara que está tentando fazer muitas vezes, né? Cache OTP attempts. Cache.put. Account number. Get OTP attempts. Account number. Se isso não for autenticado, e tiver uma validação, né? Vamos ver a validação.
Ah, é porque gera uma exceção lá, né? Account doesn't exist. Não, ele tá contando, mas não tá fazendo nada. Será que eu não tô vendo? Get OTP attempts. Lança exceção? Não lança. Não tá fazendo nada essa porra. Sei lá o que é que ele quer com isso. Vamos voltar. Gera OTP. Só se for igual a nulo. É porque não existe OTP para esse cara. Ele incrementa e ele gera o OTP. Vamos ver como é a função de gerar novo OTP. Eita. Eita, caralho. Pra que Google Authenticator se eu posso fazer meu próprio? A classe random, vamos ver se é a Java util.random, né? Se for, tá vulnerável. Exatamente. Tá gerando uma informação determinística, porque a classe random usa a hora do computador para gerar. Eu consigo fazer um algoritmozinho para conseguir gerar os OTPs que eu quiser. O que é que eu preciso descobrir? Esse trecho de código. Por que OTP value é porque vai gerar desse valor até 900 mil. Agora esse underline é estranho, eu nunca vi isso, não. Isso é novo para mim. Mas aqui tá vulnerável. OTP previsível. Aí ele gera o OTP, salva, pega a hora de agora, salva no banco. E pronto. Tá vulnerável. Vamos lá, vamos voltar. Generate OTP. Vamos ver os outros caminhos. Se não for nulo, aí ele faz validar o TP dentro da quantidade de tentativas possíveis. Is exceeded é aqui que faz, né? Ele pega OTP, retorna falso. Pronto. Então, isso tem a negação de serviço. Se não for autenticado, né? Se não for autenticado, tem a negação de serviço. Eu posso pegar o e-mail. Não tem numeração de usuários? Enumera os usuários, peço para gerar o OTP, gera o OTP para todo mundo, ninguém consegue logar na aplicação. Então, outra vulnerabilidade. É vulnerabilidade só o caralho, né? Num códigozinho pequenininho desse. Is OTP expired? Se não, deleta, tal. Acho que não tem nada, não. Sério, gerar, incremente attempts, pegar o que já existe e volta. Ok, tranquilo. Alright, alright. Uhum. Depois, e-mail sending future, send ATP by e-mail. É naquele mesmo serviço, pegou o e-mail que vem para o usuário no banco, pegou o nome que está no banco. Então, eu acho que esse gerar OTP, isso deve ser autenticado. Aí, algumas coisas não vai fazer sentido, como negação de serviço, por exemplo. Peraí que eu me perdi. Ah, sim, é lá dentro, aí send ATP by e-mail. Get OTP login e-mail template. XXX mais account number. Ah, porque não mostra não mostra a conta inteira. Passa o nome, passa o OTP. Deixa eu abrir lá. Mas a gente já viu. Get login, e-mail template, tem outro aqui embaixo. Get OTP. É o mesmo problema. Mesmo problema de injeção, né? Sem problemas, mesma coisa. Que a gente já sabe que tá errado. Segue a vida. Retorna um response dizendo. Pera. Ah, sim. Ele gera um response se der merda.
falhou para enviar o OTP para esse usuário. Se não for autenticado, é pior ainda, né? Porque está retornando o e-mail do usuário. Se eu só botar o account e ele retornar o e-mail, aí eu estou vazando informação. Aí, de novo, isso aqui talvez não dê para fazer o quebrar, mas é a mesma coisa. Se não, retorna o erro, né? E pronto. Validamos o generate ATP. Fala. Alguém ia falar alguma coisa? Não? Então segue a vida. Verifica o OTP. Aí existe o OTP Verification Request, que passa o account number e passa o OTP. Get account number, get OTP, tranquilo. Se for missing account number, se for missing OTP. Aí, validate OTP. É dentro desse serviço de OTP e tem uma função chamada validate OTP. Deveria ir no banco. Se existir para essas duas informações, lance inválido, se for nulo. Se não, deleta e retorna se ele não tiver expirado ou não. Isso aqui retorna true ou false, né? Isso. Então, ele só vai retornar true ou false. Essa função, deixa eu confirmar, que eu acho que eu já fui lá. É tranquilo, no banco. Pronto. Se não for, retorne não autorizado, o OTP foi expirado. Se não, carrega as informações a partir do username, gera um token, salva o token, é o JWT, que a gente já viu, e passa o token para o cara. Pronto, validei. Qual mais função? Update, request bar user, é para atualizar o usuário. O authenticate é a mesma coisa, que é aquele que eu não consegui ver. Atualizar, deixa eu ver lá no serviço de atualizar se tem uma coisa diferente. Update user. Find by account number. Validate user details. Source.set target.get password. Aí ele garante que a senha não vai ser alterada quando atualiza, tá vendo? Que ele tá pegando do banco e ele atualiza, mas os restos das informações não. Qual era o resto das informações? Tinha alguma outra que era problemática? E-mail, country code, phone number, address. Não. Não tinha nenhuma outra. Oi. Alguém falou? User response é o mesmo user response que a gente já conhece. Está com aquela mesma coisa. Logout e avaliamos. Terminamos essa classe. Demorou quanto tempo? Alguém notou? 1 hora? 1 hora e 10 por aí? Alguma dúvida nessa avaliação? Podemos continuar? JWT Entry Point. JWT Filter. Esse é o... Esse é o mídia que eu estava falando. Agora, quais são as classes que usa ele? Será que todos? User Controller, Login, tem alguma diferença? Post Mapping. Login não tem nenhuma diferença. Não sabendo como é que ele está fazendo essa autenticação, não. Sim, Account Controller agora.
Tem um negócio de pin check, pin create, pin update, barra depósito, barra withdraw, barra fund transfer, barra transactions, withdraw, isso é sacar, né? Withdraw. Tem um pin, vamos ver como o pin é criado, né? Que isso deve ser para criar um pin do usuário. Para criar o pin, é preciso do usuário que está autenticado. Opa, primeira vez, né? Eu vi alguma coisa assim. Cadê? Logged in user. Onde é que isso foi? Importou de útil. Security get authentication. Authentication diferente de nulo. No user is currently logged in. Authentication. E authentication get principal. Principal get username. Então, não parece que aquela outra coisa está autenticada, não. Estou fechando tudo e deixa. Não. Eita porra, fechei. Merda. Deixa eu voltar de novo. Sim, na create. Pegou o usuário que está autenticado, confirmou a senha e pegou o PIN request aqui. Vamos ver o que é que tem nesse PIN request. Só são 3 campos. Account number, PIN e password. Agora, para que ele quer o account number se ele está pegando do cara que está autenticado? Não está usando, né? Colocou, mas não está usando. Aqui, ó, tá vendo? Só pegou desses dois. Criou o PIN, retornou o response. O response é só essa mensagenzinha. E esse serviço aqui provavelmente é só foi lá no banco e criou. Create PIN. Aí as coisas elas começam a ser repetitivas. Que a pessoa vai vendo que como é que ele faz. Password encoder, ponto encode, ponto pin. Primeiro, deixa eu validar esse password, como é que ele está fazendo. Vai no banco. Tem esse password encoder. Será que isso é bcrypt? A gente descobre agora, né? E se for aquela coisa lá, tem a numeração de usuário, com certeza. Aí, é bcrypt, tá vendo? Então, peraí. Password encoder. É auto-wired. Quando é auto-wired, é porque isso é feito em arquivos de configuração, a instância, e aí é algum arquivo desse aqui, que ele vai dizer o que é. Que é isso. Não tem nada disso. Deixa eu pesquisar bcrypt. É aqui, ó. Tá vendo? É desse tipo que vai ser instanciado o password encoder. Aqui. Ele instanciou bcrypt. Então, já respondemos de novo a pergunta. O PIN foi guardado utilizando bcrypt também. Boa. E eu me perdi. Eu estava aqui. Eu estava aqui. Create PIN. Validou o password. Usou também a verificação da senha juntamente com a conta. Se o cara sabe realmente qual é a sua senha. O PIN deve ser de 4 dígitos. PIN foi criado ou não. Não pode ser vazio. Depois ele seta salvando direitinho no banco. Ok. Sem problemas. Aí PIN update. O usuário que está autenticado, o PIN antigo, a senha e o novo PIN. Tá perfeito. E o serviço, vamos ver lá dentro.
o update pins tem alguma diferença, né? Valido o password, valido o pin, vai e acabou. Simples, simples, simples. Tem mais alguma coisa com pin? Tem o checar, né? Is pin created? Pin created, pin not created. É só para checar se você tem ou se você não tem. Basicamente. Não é para validar, mas eu vou lá de novo. Is pin created. E às vezes a pessoa entra nisso aqui e tem umas coisas mirabolantes. E é a chance de... Eita, tal coisa. Então, 3 funções avaliadas. Depósito. Tem um amount request. Que é account number, PIN e o amount. Que, claro, não está checando se eu tenho saldo nem nada do tipo, né? Pelo que eu estou entendendo, é só para guardar. Então, isso não faz sentido nenhum. Isso é muito, muito bobinho. Vamos ver o withdraw, que é sacar. Esse tem que verificar se o cara tem dinheiro ou não. Vamos lá, entrar nele. Alguma coisa com withdraw. Account number, PIN e amount. Valida PIN, valida amount. Poxa, não é aqui não. Amount menor do que 0 tem que ser maior do que 0. Amount tem que ser o múltiplo de 100. Não pode ser maior do que tantos mil. Então a validação é só essa. Eita, qual era? Era o withdraw, né? Aí pega o current balance, que é o saldo que você tem, e verifica se o current balance é menor do que a quantidade. Se não, ele vai dizer insufficient balance. E aí ele vai pegar o current balance menos o amount, ou seja, eu tenho 100 reais, estou fazendo 50, vai ficar 50, vai setar, vai salvar no banco, vai gerar uma transaction, vai dizer que vai setar esse amount, a transaction é do tipo withdraw, que é para aparecer no extrato, né? Diz qual é a conta e salva. É só isso. Qual a vulnerabilidade que tem aqui? Vocês conseguiram ver? O validate, ele vê se o valor é negativo? Eu não percebi. Vê se é menor do que 0, Ah, tá. etc. A concorrência, por exemplo, de requisições. Exatamente. Race condition aqui. É um código, botou lá para a galera usar. Quer dizer, eu não sei se é estudo ou alguma coisa do tipo, mas se você faz um negócio desse num banco de verdade, você causou a possibilidade de duplicar dinheiro ou triplicar dinheiro. Da forma que está aqui. A lógica está correta, mas qual é o problema? São várias threads entrar nesse negócio. Então, vamos ver o que é que pode acontecer aqui se eu jogar no intruder do Burp para fazer transações. Então, digamos que o usuário vai sacar dinheiro, né, nesse caso. Ele vai sacar dinheiro. E ele tem 100 reais. Deixa eu tentar diminuir. Conseguem, dá para ver ainda? Dá. Deixa eu ver assim. Então, esse usuário ele tem 100 reais. Ok? Então, thread 1 está nessa linha. Aqui, ele tem 100 reais, não tem? E o que ele quer transferir é 100 reais. O que ele quer sacar é 100 reais. 100 é menor do que 100? Não. Vai passar para a próxima linha, certo? Então, a thread 1 está aqui. Aí, mentira. A thread 1 já veio para cá para baixo.
Tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Thread 1 tá aqui. Só que aí no intruder, eu coloquei lá 10 threads para mandar um monte de requisição. A thread 2 vai estar nessa linha. Essa linha é o mesmo usuário autenticado. Quanto é o saldo do usuário? Nessa linha? 100. Ainda 100. Por quê? Não aconteceu isso aqui ainda, ó. Quando Jardim, mas isso daí não deveria ser feito no banco para fazer o commit da transação para depois de aceitar outras threads, outras transações serem iniciadas? Na mesma tupla da base de dados, por exemplo? Pode ser, eu posso ser pela função. Essa função daqui, ela só pode outra pessoa entrar se tiver terminada a última thread que estava nela. Entendi. Mas pronto, continuando o raciocínio, thread 2 ainda está com R$100. Ele sacou aqui o 100, né? E aí vai para essa próxima linha. Thread 1 chegou aqui, ó. Só que a thread 2 já passou por esse if, porque é a mesma pergunta ainda. 100 é menor do que 100? Não, então ele já está aqui, ó, thread 2. Aí, nesse momento, new balance é 0, e ele vai setar esse balance e vai salvar. Então, um cara ficou na conta com 0. E aí vai passar para a próxima linha. Thread 1 está aqui agora. E aí a thread 2 vai de novo. Quando fizer esse current balance, ainda é 100, menos 100, 0, vai setar 0 de novo. E eu inventei dinheiro no sistema. Deu para entender? Esses dias aconteceu com a minha conta no Itaú, eu consegui sacar 1 centavo a mais. E aí, no final, depois eles colocaram que minha conta estava menos 1 centavo, negativo. Sim, aí isso pode acontecer. O que é que aconteceria nesse caso é se esse set balance aqui fosse só dizendo menos 100, o que tá. Se ele pesquisasse de novo, né? Se ele pesquisasse de novo, me deu o account get balance, menos 100. Aí quando buscasse de novo, nesse momento, podia dar o valor negativo. Nesse caso aqui, vai setar 0 duas vezes. E eu fiz dinheiro. Ok? Aí, para corrigir nesse caso aí, seria Aí na é parte do uma, banco? é uma tromba do caralho. É difícil a Ah, porra de resolver essa merda. Existe o caminho muito fácil, que é só fazer isso aqui, ó. É synchronize. Porra. Como é? Não, é com Y mesmo. Aí, acertei, ó. É só colocar isso no Java. É só colocar isso. Que aqui o Java tá dizendo. Só uma segunda thread só entra nessa função depois que a primeira thread acabar por inteiro. Só qual é o problema? Como é que eu consigo ter 1 milhão de usuários? Se só uma thread é que pode entrar nesse negócio. Não aí consigo, acaba né? com o desempenho. Acaba. Não funciona. É, Aí, o que é preciso desenvolver? Eu preciso desenvolver um softwarezinho que vai usar essa ideia, mas é baseado no usuário. Eu travo a thread por usuário. Aquele usuário só pode chamar aquela thread até a próxima terminar. Ele só pode fazer uma transação por vez. Só que é difícil codar isso, né? Não é fácil, não. Isso é um caminho. Beleza? beleza, complicado. Ô, Jardim, só uma pergunta. Nesse caso aí, como é que o Spring está fazendo um middleware para saber se o usuário tá autenticado para fazer o saque, por É, exemplo? é essa coisinha aqui, ó. Tá aparecendo, tipo assim, o middleware tá sempre chamando essa função para verificar se tá. E ele é chamado antes de todo mundo, sempre. Ah, entendi. Qualquer requisição, ele chama esse negócio aqui. Mas, na verdade, eu acho que esse logged in user faz isso também, tá vendo? Tá, entendi. Aí, Ele pega. antes de bater nessas funções, sempre verifica primeiro. Teoricamente, sim. Mas, nesse caso, eu teria que validar. Eu teria que validar como é que ele está chamando isso, né? Como é que ele está colocando.
Tem algum Sim. canto que você diz, tipo, isso vai ser usado para essa rota e essa rota. Ainda não sei qual é, não, mas daqui a pouco a gente acha. Pronto, então, mais uma vulnerabilidade nesse códigozinho, uma, a- um race condition, ok? É foda, né? Códigozinho tão simples. Só o caralho. Imagina o código de vocês, grandão, com um monte de caminhos. Vai dar merda. Fund transfer. Certain tag account cannot be the same. Ele não pode transferir para ele mesmo. E aí aqui, quando ele for transferir, é naquele account service, eu vou entrar no account service de novo. E é fund transfer. Acho que é uma transferência bancária mesmo, né? Source account number, target account number. Deixa eu ver se ele está pegando do usuário autenticado. Tá vendo? Da minha conta que estou autenticado, mando para fulano, tá aqui meu PIN, tá aqui a quantidade de dinheiro. Que é muito provável que esteja vulnerável do mesmo jeito. Aqui. Exatamente. É a mesma coisa. Mesmo trecho de código, tá vulnerável. A race condition também. Transactions. Eu acho que isso aqui é o extrato. Pegou o usuário que está autenticado. Aí ele veio aqui nesse serviço. Implementação. Get all transactions by account number. Foi lá no banco. Account number 2 vezes. Que bicho burro. Passava o parâmetro só uma vez, né? Oxi. Transactions, sorting. Tudo tranquilo. Sem problemas. Acabou o transaction, acabou o front transfer, withdraw. Depósito não faz muito sentido, né? Assim, withdraw também não faz muito sentido. Aí, dashboard. Pega o usuário que está autenticado, pega as informações, monta o user response, que a gente já conhece, que pode fazer quebrar o JSON, que é o que eu estava falando. Global Exception Handler. É tudo mandar mensagenzinhas. Unauthorized exception. Se tiver esse get message a partir de um exception, é com certeza erro descritivo. Mas você pode ver que ele está organizadinho nas exceptions dele. E acabou, né? Consegui ver o projeto inteiro, o que o usuário tem acesso. Ainda preciso saber como é essas coisas do autenticação. Deixa eu ver aqui, cache config. Ok, course config. Tá tudo com asterisco. No caso, está usando JWT, não vai ter como atacar, porque o problema acontece por causa do cookie. Web Security Config. Desabilitou CSRF, de boas, request matched. Aí, é essa daqui, ó, achamos, nessa configuração. Public URLs. Essas são as URLs públicas. Ou seja, gera o OTP, tem a numeração e tinha vazamento de informação, lembra? Botava a conta e ele dizia, não existe para esse e-mail, tal, não sei o quê. Então, eu botava uma conta e ele me dava informação de e-mail. Então, essas são as URLs que são públicas. Depois, os options permita para tudo. E qualquer requisição tem que ser autenticada. E é isso. É assim que ele configurou. E pronto, avaliei esse projeto inteiro. Tem uma cacetada de coisa aqui. Eu acho que olhou tudo, né? Não teve nada, tipo, criado e esquecido, por exemplo. As coisas foram tudo avaliadas. E aí, ou seja, acabei o projeto, ia lançar, escrever o relatório agora, ia fazer os labs que estavam faltando, ia olhar as bibliotecas que estão aqui, as versões, para lançar também versões atualizadas, com CVE e etc. E acabou meu trabalho. Em 1 hora e meia, eu li esse código aí. Dúvidas? Mas, obviamente, esse código é mais simples,
porque ele é pequenininho, é direto, é fácil da pessoa avaliar. Os que são os que vocês estão testando, leva mais tempo para conseguir entender um endpoint, como eu acabei de mostrar para vocês. Jardim, a pergunta. Opa. Foi mal, papo, só rapidinho. É, Eu tinha falado da última lá, é que já tinha um asterisco em tudo. Era o quê? Era Core? Você estava falando que o JWT não. Porque o CORS, a configuração que a gente faz para o CORS, o problema, né, para eu conseguir fazer um ataque, eu preciso que o cookie seja enviado para que eu esteja autenticado e eu consiga ler com JavaScript informações de outra origem. Nesse caso, é um JWT. Então, eu, como um site malicioso, eu não vou conseguir ler o JWT que está no seu browser e colocar na URL. O cookie o browser envia para o padrão. Então, nesse caso, o CORS permissivo, ali com asterisco, seria uma coisa ruim. No caso aqui, é só uma má prática. Ele deveria não fazer isso. Não tem necessidade dele fazer isso. Beleza. Ô, Jodson, esse projeto aí, ele é só de exemplo, assim, ou ele tá Deixa eu ver. para ser utilizado real mesmo? Deixa eu ver. Eu Essa sei lá. race condition aí o negócio é brabo. Só tem 65 pessoas que fizeram o fork. Tem 82 estrelas. Deixa eu ver. Tem um projeto do UI desse coisa, One Stop Bank. The Banking Portal API provides a set of endpoints for managing user accounts, fund transfer, and transactions. This project aims to facilitate secure and efficient banking operations for users. Features: user registration, PIN management, cash deposit, fund transfer, transaction history. Technologies used: UI fix for dashboard charts, pagination in tables, save JWT in DB and remove on logout. Email trigger on account login, send bank statement on email. Parece que é uma coisa real mesmo. É uma coisa real mesmo. Tem telinha, tem coisa, mas, obviamente, é uma coisa bem bobinha, né? Não é grande o projeto. Mas tá todo fodido. O race condition, né? Foi a pior coisa que tem ali, mas é o core do produto. É fazer transferência. Se eu consigo fazer isso, pronto. Ia fazer dinheiro. Se estiver em produção esse negócio em algum lugar, Uhum, bem perigoso. exatamente. Quem é que vai querer usar isso? Tipo, galera que faz sistemas de carteira digital, tá ligado? Aí o dinheiro é virtual, criando por essas paradas, e aí, ou seja, você tem pontos. Aí usa um negócio desse. Aí se usa, eu consigo duplicar os pontos. Um PicPay da vida, por exemplo. Ô, Jade, Hum, tu falou sobre, tipo, terminou para escrever o relatório. Tu vai dar aula de como escrever relatório? em algum momento. Beleza. Eu perdi um pouquinho dessa parte mais interessante da aula, né? Porque eu sou super azarado, que foi a parte de Rescondition, porque eu tava na rua, ali escutando no radinho com o cachorro. Mas depois eu vou rever essa parte aí, rever a aula. Beleza. E aí, clareou mais ainda o projeto? Deixa eu parar de gravar.